Olá, pessoal! Hoje, então, nós falaremos um pouquinho do sistema endócrino, né? Farei uma breve revisão do sistema endócrino para que nós possamos entrar aí nas patologias e nos cuidados de enfermagem, tá bem? Mais uma vez me coloco à disposição, a aula é gravada, porém, se tiver dúvidas, eu já até oriento, né? Pare onde está ou anote essa dúvida e tire a dúvida na hora, para que possa dar continuidade à aula, tá bem? Então, aqui é a anatomia do nosso sistema endócrino, como vocês já viram, apenas uma recordação, né, para que nós possamos relembrar. Então, o sistema endócrino ele é composto aí pelo nosso hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, o pâncreas, os ovários em relação ao sexo feminino e ao sexo masculino, os testículos. Então, esses aqui são órgãos, né, responsáveis pelas produções de alguns hormônios, né? Então, os hormônios, eles são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, né? Então, quando nós temos a baixa produção deste hormônio, devido a algum problema naquele órgão, nós desenvolvemos doenças, tá bem? Então, o sistema endócrino é um conjunto, ele trabalha em conjunto aí com o sistema nervoso, né? Ele regula, junta as funções do nosso organismo. Então, ele ajuda a regular. O sistema nervoso, eles trabalham junto por quê? O sistema nervoso manda um comando. Se o endócrino não estiver funcionando, se aquele órgão não estiver funcionando corretamente, nós sentiremos algo, né? Então, o sistema nervoso ele manda um comando para o pâncreas funcionar e produzir a insulina, só que o pâncreas não está funcionando. Então, ele não vai conseguir fazer essa regulagem, então ele não vai conseguir excretar de forma correta para o nosso organismo, logo nós não teremos aí uma função efetiva da produção deste hormônio. Tá bem? Iniciaremos ali pelo pâncreas, né? Vamos relembrar o que é o pâncreas. Então, ele é uma glândula anexada ao sistema digestório. Então, dá para ver aqui a questão da onde está este pâncreas, né? Então, ele está do nosso lado, mais do lado, na verdade, está na região central praticamente, né? Aqui, ó, tá? Mas ele fica mais do nosso lado, a porção maior dele mais do nosso lado direito, tá bom? Então, ela é uma glândula anexa, né? Que faz parte da nossa porção endócrina, ela secreta hormônios. Então, quais os hormônios que o pâncreas secreta? A insulina, e o glucagon, tá bom? É, então, ela também secreta aí, através da nossa glândula exócrina a protease, amilase e lipase. Então, quando o médico quer ver, vamos ver como é que está a função do pâncreas. Então, ele vai pedir exames né, de medição de insulina, do glucagon, né, da protease, da amilase, da lipase. Dando alguma alteração nesses hormônios, pode ser que o que está acontecendo? Eu estou com um problema no pâncreas, tá? Então, devido ao que está a não produção de, eu posso ter problemas aí com hipoglicemia, problemas com hiperglicemia, tá bem? É, então, na porção endócrina, que a gente fala que tem a porção endócrina e as porções exócrinas, tá? Então, na porção endócrina, ele é formado por ilhotas pancreáticas, né? Que tem a questão aqui das minhas células de Langerhans, tá? Então, essas células, elas liberam a questão da insulina, né, que é pela célula beta, pela célula alfa, o glucagon, e pela célula delta, a somastatina, tá? Então, isso é a questão do pâncreas. Então, o que que o glucagon faz no nosso organismo, tá? Então, eu faço um exame e eu tenho alteração no glucagon.
Então, na verdade, ele causa um efeito inverso à insulina, tá? Nós já vamos ver para que serve a insulina. Então, no glucagon, ele estimula a transformação do glicogênio, tá bom? Várias moléculas serão enviadas para o sangue e ela tem uma ação hiperglicemiante, tá? Então, ela aumenta a quantidade de glicose do meu sangue. Então, eles são produzidos na minha célula alfa das ilhotas de Langerhans, tá? Então, se eu tenho uma alteração do glucagon, eu tenho então uma hiperglicemia, tá bom? Então, eu tenho aumento. Então, na verdade, às vezes a pessoa não é que ela é diabética, tá? Ela tem um problema na produção de glucagon. Então, o médico ele vai entrar com uma medicação para diminuir a questão do glucagon, para diminuir, né, a transformação de glicogênio em glicose, tá? Então, ele vai entrar com medicamento para agir no glucagon, tá bom? Já a insulina, né, é, ela promove aí a formação do glicogênio. Então, o pâncreas, ele trabalha em associação com o fígado, ele forma o glicogênio, e o glicogênio ele tem ação hipoglicemiante. Então, ele vai fazer com que a hora que a insulina entra no organismo, ela quebra as moléculas de glicose, tá? E ela acaba diminuindo, então, ou seja, ela diminui a glicose e ela vai causar uma hipoglicemia. Então, ela tem a ação hipoglicemiante. Mas é claro, a insulina é um hormônio que já é produzido no nosso organismo. Então, quando não temos diabetes, a hora que nós ingerimos ou açúcar ou carboidrato que se transforma em açúcar, a insulina é jogada nessas moléculas, tá bom? Ela quebra essas partículas, tá? E ela é mandada embora, né? Através da nossa corrente sanguínea e função renal. Se eu não tenho a produção de insulina, tá? Para poder quebrar essas moléculas de glicose, então o paciente passa a ter a hiperglicemia. Então, ele passa a ter a diabetes por conta da baixa produção de insulina. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes. A gente vai entender a questão da baixa da produção, ou produz um pouco ou não produz nada, tá bem? Iniciando aí a questão da pancreatite, tá? Então, it é sempre uma inflamação no pâncreas, que nós já falamos que ele é um órgão que ele fica atrás do estômago, tá? Ele ajuda a fazer a digestão das gorduras e carboidratos, né? Junto aí com o suco pancreático, porque o suco pancreático é uma substância que contém enzimas digestivas, tá? Então, ele produz aí os hormônios de insulina e o glucagon. A insulina é responsável por reduzir e o glucagon tem efeito contrário, né? Como comentei anteriormente. A pancreatite, ela pode ser de forma aguda ou crônica, tá? Aguda, tudo que a gente fala, é agudo, então começou de uma hora para outra, uma forma repentina, tá? Mas ela desaparece em poucos dias se iniciar o tratamento, tá bem? A crônica é uma inflamação que ela não melhora. O paciente tem uma pancreatite, ela sofre por isso e os danos recorrentes a essa pancreatite. Então, se a pessoa tem uma pancreatite crônica, e sabemos que o pâncreas ele é responsável pela produção do glucagon e da insulina, automaticamente esse paciente ele pode ter problemas severos com hipoglicemia ou hiperglicemia, dependendo do que o paciente desenvolver,
Então, quais são os fatores de risco que podem, piorar ou promover, né? Então, se eu já tenho crônica, eu continuo utilizando, eu posso piorar. E se eu tenho aguda, pode ser acometido devido a esses fatores de risco. Então, pode ser por conta do alcoolismo, cálculos biliares, né? Cirurgia abdominal, toxicidade e alguns medicamentos. Então, alguns medicamentos agem na porção do fígado que trabalha em conjunto com o pâncreas. Eu sobrecarrego, eu posso desenvolver aí uma pancreatite. O tabagismo, história familiar, hipercalcemia, né? Dislipidemias, então problemas de aumento de cálcio, aumento do colesterol, problemas de infecções, traumas e o próprio câncer de pâncreas. São fatores de risco, né? Quais são os sinais clínicos, ou seja, o que esse paciente pode vir a apresentar devido à pancreatite? Então, se eu tenho uma pancreatite aguda, eu posso ter uma dor abdominal severa, náusea seguido de vômitos, tá? Edema, né? Inchaço abdominal e febre, tá bom? Já no caso da pancreatite crônica, esse paciente vai ter a questão de diarreia, perda de peso acentuada, vômitos e as fezes ficam amareladas, porque a questão do pâncreas em conjunto com o fígado tem a produção da bilirrubina, tá? E a bilirrubina ela vai estar aumentada, então as fezes perdem a coloração e ficam amareladas. Tá? Como é o diagnóstico? Eu vou coletar exames de sangue, camilase, lipase, TJ, TGP e a bilirrubina, que eu comentei no slide anterior. Exames por imagem, porque na imagem eu consigo verificar a questão desse órgão aumentado, tá? E o exame de fezes, que também vai me confirmar a presença de um processo inflamatório, tá bom? Na assistência de enfermagem, eu tenho que manter o jejum, em casos graves, porque esse paciente ele é um paciente potencial para ele ter problemas de desnutrição, tá? Então tem que manter uma nutrição parenteral. Analgésicos e anti-inflamatórios, né, para causar a sintomatologia, suplementos de enzimas pancreáticas para ajudar a processar e quebrar os nutrientes, pensando que ali eu mando enzimas para ajudar na digestão, lembra que eu falei anteriormente, e automaticamente se ele não está funcionando corretamente, eu não consigo fazer o processamento dos medicamentos. Por isso vem podendo ser que esse órgão ele fique como ele está inflamado, ele não quebra as enzimas, então automaticamente esse paciente pode vir a ficar desidratado e desnutrido, tá bom? Principalmente desnutrido. Após melhora da dieta oral, após a melhora, né, a dieta oral ela é reintroduzida. Mas por que eu tenho que usar uma nutrição parenteral? Eu não posso só fazer uma dieta oral com esse paciente, porque ele precisa de uma coisa mais efetiva. Então, ele precisa de por exemplo, uma dieta hiperproteica, hipercalórica, né? Então, ele precisa de nutrientes e esses nutrientes eles já precisam vir de uma forma onde não vai haver a quebra das enzimas, vai ter a ação das enzimas para ajudar na absorção. É diferente a gente comer um pedaço de carne e eu tenho que agir, né? O estômago tem que mandar enzima, tem que ter a quebra, a separação. Já quando eu mando a dieta parenteral, todo esse processo já foi realizado e o organismo faz o processo de absorção, tá bom? E cirurgias em casos mais graves, tá bem? Quais são as complicações glicêmicas que eu posso vir a ter, né? Então, eu posso ter o quê? Uma hipoglicemia, quando eu falo de hipo, é baixo glicemia, quantidade de açúcar, né? Vamos colocar assim a grosso modo que eu tenho no meu organismo. Então, essa hipoglicemia é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue e que pode afetar pessoas portadoras ou não do distúrbio metabólico, tá bom? Então, a pessoa ela pode ter só hipoglicemia e não necessariamente ela tem a diabetes. Então, pensando no valor normal da glicemia, então hoje é de 70 a 110 mgdl, tá bom? Eh,
o Ministério da Saúde considera até 99, tá bom? Um valor considerado normal para essa pessoa não ter hiperglicemia e hipoglicemia abaixo de 70. Então, abaixo de 99 é considerado uma glicemia já um pouco mais alta, para você ficar em estado de alerta, e abaixo de 70, hipoglicemia, tá bom? Nós temos aqui o glicosímetro, que a gente verifica a questão da glicemia, então, mesmo que verifica a diabetes, ele vai identificar se está abaixo ou acima. E aqui eu tenho algumas siglas que podem aparecer na detecção do meu aparelho. Dependendo do aparelho, ele vai estar dizendo que ele vai fazer ele vai medir de tanto a tanto. Se estiver mais ou menos que aquilo, ele não vai medir, tá? Então, LO é baixo, LOL, tá? Ele vai aparecer LO. E height é alto, ele vai aparecer HI, tá bom? Então, significa que LO está abaixo dos limites da detecção do aparelho. Então, deve estar abaixo de 40, abaixo de 20. Então, esse paciente, lembrando que as nossas células precisam de ATP. ATP, o que que é? ATP é energia. A energia ela vem para o nosso organismo através da glicose inserida. Então, se eu não tenho ATP, as minhas células não estão recebendo o alimento e o paciente chega mal, fica mal, podendo chegar aí a morte, tá bom? E HI é uma hiperglicemia. Então, tem aparelho hoje que lê até 600. Passado de 600, ele não lê mais, tá? Então, ele pode entrar aí num estado hiperglicêmico severo, podendo também levar à morte esse paciente, tá bom? Então, quais são as causas, né, que pode acontecer? Uma produção exagerada de insulina pelo pâncreas, isso de hipoglicemia, medicamentos utilizados no tratamento de diabetes, insuficiência hepática cardíaca ou renal, tumores pancreáticos, o consumo de álcool, deficiência dos hormônios que ajudam a liberar o glicogênio. Então, isso pode ser metabólico e isso também pode ser alimentar. Então, não está aqui, mas ó, se o paciente tem problema de alimentação, então ele já sofre de hipoglicemia, ele sai de manhã, toma café, por exemplo, então ele toma café às 6 horas da manhã, vai trabalhar, chega no serviço às 8, e aí ele não toma café porque ele já tomou em casa e vai almoçar ao meio-dia. Ou seja, ele ficou às 6 horas da manhã até o meio-dia sem alimentar-se. Pensando que nós temos que fazer uma alimentação a cada 3 horas, se ele foi se alimentar meio-dia, ele ficou muito tempo sem se alimentar. Ou seja, a insulina que está produzindo no organismo dele, que ele já tem o caso de hiperinsulinemia, vai estar produzindo em excesso, tá? Esse paciente pode ter aí uma hipoglicemia severa, tá bem? Então, ele não pode ficar mais de 3 horas sem se alimentar. E quais são os sintomas que a pessoa pode vir a sentir quando ele tem hipoglicemia? Então, é importante a gente saber identificar. Às vezes a gente acha, mas esse paciente ele é diabético, mas aí ele tomou insulina, tomou hipoglicemiante, não se alimentou corretamente, ele começa a apresentar sinais de hipoglicemia. Tem que fazer intervenção, senão esse paciente pode agudizar de uma forma muito severa, tá bom? Então, ele vai ter uma sudorese intensa, lembrando que essa sudorese é fria e pegajosa, tá? Que é como se esse açúcar, o pouco que tem, saísse pelos poros, tá bom? E essa insulina também sai pelos poros. Então, você sente aquele suor diferente, frio e pegajoso. Sonolência, abrição de boca, fraqueza, taquicardia, porque o coração tenta compensar. Tremor, principalmente nas mãos, né, em membros superiores, começa a tremer. Visão dupla ou turva, né? Você começa a não enxergar direito. A questão da polifagia, né? Confusão mental e coma. Tá? A polifagia trata-se de
que eu não falei, né? Quando o paciente começa a tentar comer mais para tentar matar a saciedade, porque ele tem sensação de fome, de comer e não conseguir matar a fome, tá bom? A assistência de enfermagem, então, um controle rigoroso de glicemia capilar, reposição de glicose, porque ele está tendo hipoglicemia, então preciso fazer a glicose por via endovenosa, depois de melhora por via oral, mas a princípio é endovenosa porque ele precisa de uma intervenção rápida, tá? Observar o nível de consciência, monitorização cardíaca é importante, né? Coxímetro de pulso em casos graves, atenção quanto ao nível de hiperglicemia que pode ocorrer após a infusão. Então, por isso que tem que fazer a glicemia capilar de forma constante, porque depois que passa, você começa a colocar a glicose no organismo, esse paciente ele pode evoluir para uma hiperglicemia, tá? Quando ele evolve para uma glicemia, aí tem que fazer insulina para baixar. Então, esse paciente ele fica em constantes altos e baixos, então tem que saber dosar, tá bom? Realizar exames para controle glicêmico e a nutrição enteral ela possui alto teor glicêmico, então precisa saber se é bom infundir ou não, no caso daquele paciente quando faz o exame. Tá bom? Ah, e aqui vamos falar um pouquinho sobre a diabetes mellitus e algumas pessoas falam diabetes mellitus, tá? Então, a definição é uma doença, é uma patologia caracterizada pela elevação da glicose. Então, a pessoa tem hiper, né? Hipo é baixo, hiper é bastante, devido à diminuição parcial ou total da secreção da ação do hormônio chamado insulina, que ele é produzido aí pelo pâncreas, né? Através das nossas células da ilota de Langerhans, tá bom? Eu tenho a fisiopatologia, então vamos lá. A fisiopatologia, o que acontece? Então, durante a digestão, os alimentos eles se transformam em glicose, a maioria deles, principalmente carboidratos, tá? Que entra para o sistema circulatório e aí produz a ATP, que eu falei, que é adenosina trifosfato, tá bom? Então, o glicogênio ele é usado durante os períodos de jejum e a chamada acaba aumentando a glicose nos tecidos. O fígado transforma o glicogênio em moléculas de glicose que são liberadas na corrente sanguínea, tá? Pelo processo aí de glicogenólise e gliconeogênese, tá bom? É, então, na verdade, o que tudo esses nomes feios quer dizer? Que quando você ingere glicose, ou seja, doce, quando você come doce, quando você come carboidrato, tudo que é carboidrato, tá? Seja frutas, seja massas, pão, bolos, tudo isso ele transforma, né? Faz toda uma transformação no organismo e ele é transformado em açúcar, tá? Então isso, ai, mas eu não tô com, mas o diabético fala, mas eu não tô comendo doce, mas eu como um prato de macarrão. Então, um prato de macarrão, o senhor está comendo no mínimo, né, 8 colheres de açúcar, tá? Para o seu organismo. Então, por isso que a glicemia está subindo, tá? A insulina é um hormônio proteico produzido mais uma vez, né, falando aqui sobre a questão da insulina, como ela é produzida no nosso organismo, né? É, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa fisiopatologia, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, o alimento entra, tá? Ó, o alimento entrou, tá? Então o alimento entrou, aí fica com uma alta taxa de glicose. A célula beta, ela estimula a produção e a célula alfa inibe, né, a produção para poder entrar num balanço, tá bom? A insulina, ela é aqui encaminhada, né? O fígado ele absorve, né, a questão do que você comeu e o fígado também vai quebrar. Então, ou seja, quando chegar no fígado, veja que eu tenho o fígado desse lado aqui e tenho o fígado
desse lado aqui, né? Para a gente entender o que acontece. Na verdade, a fisiopatologia, quando o alimento ele entra no organismo, ele vai sofrer as ações tanto da célula beta quanto da alfa nas células junto com de Langerhans, tá bom? É produzido a insulina, tem o receptor de insulina. Então, é como se. Eu vou passar um vídeo para vocês junto sobre um desenho da insulina para a gente entender o que acontece com o nosso organismo, tá bom? Então, ali tem todas as células. Então, é como se eu... Vamos lá, galera. Eu tinha pulado um monte de slides sem querer, acho que eu encostei no teclado e eu voltei e deletei as outras gravações, né? Então, relembrando do slide anterior, então a fisiopatologia é, que eu não sei se eu falei no outro, quando a grosso modo quando nós comemos algo, tá? Então, seja açúcar para o diabético ou para nós mesmos que não somos diabéticos, tá? Então, seja açúcar ou carboidrato, existe uma conversão dentro do nosso organismo, onde o carboidrato ele também é considerado para nós como açúcar, como energético, tá? Então, ele vira aí a questão do nosso ATP. Tá? Então, ele existe essa quebra quando então nós que não temos diabetes, tá? Ou problema com hipoglicemia ou hiperglicemia. A hora que nós comemos algo, a insulina, né? O cérebro entende que comeu, é mandado pelo pâncreas a insulina vai lá, quebra essa glicose para que esse açúcar não fique na corrente sanguínea e sim que ela seja excretada, mandada embora do nosso organismo. Ela sim absorve um pouco para aquilo que a gente precisa para o dia a dia e o restante ela é excretada. Se eu não tenho a produção de insulina adequada no organismo, eu não tenho a quebra desse açúcar que eu comi, tá bom? Ou desse carboidrato que eu comi. Por isso que pessoas portadoras de diabetes não podem comer doce, carboidratos, dentre outras coisas. A dieta é super restrita, tá? Então, eu tenho dois tipos de diabetes. Tenho mais de dois tipos, na verdade. Aqui nós vamos começar falando da diabetes tipo 1. Então, a diabetes tipo 1, que a gente chama de ou insulino dependente. Então, na verdade, a diabetes tipo 1, o paciente ele não tem mais a produção de insulina. O receptor de insulina e de glicose não existe mais, tá? Então, na verdade, devido a uma série de problemas, esse paciente, alguns fatores que aconteceram, e algumas doenças pré-existentes, esse paciente se torna um paciente insulino dependente, porque ele não tem mais a produção de insulina, ele não tem mais o receptor. Então, não adianta eu dar para ele um medicamento hipoglicemiante via oral, porque o hipoglicemiante via oral ele vai entrar no nosso organismo, ele vai fazer com que aumente a produção tá? Então, como eu não tenho a produção de insulina, não adianta eu dar um medicamento por via oral, porque ele vai tomar e não vai abaixar a glicemia, porque eu não tenho mais esse receptor, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, diabetes mellitus tipo 1, a pessoa não produz mais a insulina, então tem que administrar insulina direto na corrente sanguínea dela. Ela vai entrar pelo tecido subcutâneo, vai cair na corrente sanguínea e vai ocorrer a quebra dessa glicose ingerida, tá? Então a pessoa, ela é dependente da insulina, porque o pâncreas não produz mais o hormônio chamado insulina. Essa é a diabetes tipo 1. Na diabetes tipo 2, o paciente, na verdade, ele não é insulino dependente, tá? Aqui está marcando diabetes tipo 2 ou insulino dependente. Na diabetes tipo 2, ele não é insulino dependente, tá bom? Deleta aqui. Por que ele não é insulino? Porque ele toma hipoglicemiantes orais, ele pode também tomar insulina e hipoglicemiante oral para poder complementar. Mas o pâncreas dele, de certa forma, ele produz uma quantidade ainda de insulina.
tá? Então, a hora que eu tomo os hipoglicemiantes, lá, o Glicoformin, metformina, que eu tomo, né, o Xigdu, esses medicamentos hipoglicemiantes, ele aumenta a minha produção de insulina. Então, eu consigo fazer com que a glicemia abaixe, tá bom? Eu tenho outros tipos de diabetes, que são as secundárias. Elas podem ser desencadeadas devido a problemas do pâncreas, a síndrome de Cushing, tá? A diabetes gestacional, que ela é relacionada a uma intolerância da glicose, principalmente proveniente de carboidratos, tá? E ela desenvolve. Então, a diabetes gestacional, o paciente, ele pode, a gestante, quando o bebê nasce, ela ainda faz um acompanhamento médico, mas ela pode ou não é, ela pode ou não se tornar uma diabética tipo 2, né? Ou tipo 1, tá? Dependendo do, de como ela se desenvolver, tá? Voltando um pouquinho na diabetes tipo 1, normalmente a diabetes tipo 1, que a gente fala, ah, tem diabetes tipo 1, é insulina dependente, a pessoa ela já nasce com uma má formação pancreática, uma má formação da produção de insulinas, tá? Então ela já nasce com isso. Ela não, já a diabetes tipo 2, ela desenvolve, porque pode ser hereditário, ela desenvolve segundo ao ritmo de vida que a pessoa leva, tá bom? São alguns fatores de risco. Então, a 2, eu gosto muito de comer doce, meu pai é diabético, eu fumo, eu como macarrão, eu estou sobrepeso, estou sedentário. Então, tudo isso pode levar você a se tornar um diabético. Você sacrifica o seu fígado, o seu pâncreas, diminuindo a produção de insulina. O insulino dependente diabético tipo 1, ele já nasce com alguma deficiência nos receptores insulínicos e acaba desenvolvendo a diabetes tipo 1, muitas vezes ainda na sua infância, tá? Aqui falando um pouquinho dos fatores de risco, então eu tenho idade acima de 45, a obesidade, né? A história familiar, diabetes gestacional, hipertensão, colesterol, alterações de regulação da glicose, né? Afro-americanos, hispano-americanos, entre outros, ou seja, algumas populações elas têm uma predisposição maior em ter a questão da diabetes, até mesmo por conta de estilo de vida. Vou dar um exemplo para vocês, né? Então fala assim, poxa, italiano. O italiano ele come massa, né? O prato-chefe dele é massa. É macarrão, é lasanha, é nhoque. E a população que menos tem diabetes são os italianos. Ora, como explicar isso? Se alguém te perguntar. Ah, mas ele, cara, na Itália come um monte de massa, toma vinho, não tem diabetes. Bom, mas o italiano é o menor risco de obesidade. Eles têm um estilo de vida diferente, eles praticam atividade física, porque isso já está incutido com eles. Então, da mesma forma que eles se alimentam em relação ao macarrão, eles comem junto com o macarrão uma alface não, que alface para eles quase não é nada, mas eles comem fibras, proteínas junto com esse macarrão, praticam atividade física e têm bons hábitos de saúde. Então, não tem como comparar lá na Itália aqui no Brasil, que a gente come macarrão com arroz, né? Hambúrguer com batata frita, pizza, coxinha do ragazzo, né? Então, tudo isso é muito cultural. Então, aumenta-se com certeza os riscos de se ter aí uma hiperglicemia, tá? Então, com o que que a pessoa vai, mas o que pode identificar que eu posso estar tendo problemas com diabetes, tá bom? Então, a poliúria, o que que é isso, né? Você tem vontade de ir no banheiro toda hora, sensação de sede, então eu tomo água e não consigo matar a minha sede, fico com cansaço, falta de energia. Olha, mas por quê? Eu tenho tanto açúcar e tenho falta de energia, não está sendo absorvido. Esse açúcar está ficando na corrente sanguínea de forma errada. Automaticamente
vou ter uma perda de peso acelerada, polifagia, né, que é uma fome frequente, visão turva, a cicatrização de qualquer machucado mais lenta, infecções frequentes, é, enurese noturna e candidíase vaginal podem aparecer em crianças, tá bom? É, diagnóstico. Então, para ter um diagnóstico, eu vou precisar fazer exames de sangue, né? Que é a glicemia de jejum, a glicemia pós-prandial e a glicemia em qualquer horário, tá bom? Eu preciso fazer uma. O médico normalmente ele pede curva glicêmica, ele pede valores da insulina, os exames de fígado, pâncreas, tá? É, esse teste de intolerância à glicemia, a gente fala que é uma de curva glicêmica, tá? Então ele vai receber uma glicose em jejum e a cada 120 minutos é medido essa glicemia. E se for necessário, repete de novo a, a, a glicemia. O médico pode optar por fazer por veia ou pode optar por fazer por boca, tá bom? É importante saber da questão de fazer o glicosímetro. Mais uma vez, aqui tem os valores de referências da glicemia capilar, tá bom? Já foi falado anteriormente. Esse paciente pode ter complicações como infarto, insuficiência cardíaca, angina, acidente vascular encefálico, cetoacidose diabética. Então, esse paciente está entrando em cetoacidose, você vai falar com o diabético, o hálito dele, a primeira coisa que a gente percebe, está com cheiro de acetona, porque nesse momento são liberados as cetonas do nosso organismo, né? Nós temos cetonas e ela é tóxica, tá bom? Então, o paciente vai começar a apresentar hálito cetônico, que a gente chama, ele pode estar entrando em cetoacidose diabética e isso é uma emergência médica, tem que levar para o pronto-socorro. Ele pode entrar em coma diabético, tá? Entra em coma por conta da diabetes que está muito baixo ou muito alto. A retinopatia, que são problemas relacionados à visão, glomerulopatias e neuropatias periféricas, que é o pé diabético. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem que manter acompanhamento com endocrinologista, que é o médico que vai verificar os hormônios. Ele tem que manter acompanhamento com o cardiologista para saber se não está dando complicações cardiológicas. Ele tem que manter acompanhamento pelo menos uma vez ao ano com o oftalmo para saber como é que está a questão da retina, se está perdendo grau muito rápido, está tendo problema de glaucoma, de catarata, e também tem que manter um acompanhamento de preferência com o vascular, tá bom? Então, são algumas especialidades médicas que o diabético não é só diabetes. A diabetes, como ela tem a questão de comprometer a circulação, ela pode afetar todos os outros órgãos. E agora, sim, eu tenho aqui a questão do pé diabético, tá bem? Como eu tirei a questão da outra gravação, tá bom? Então, eu tenho aqui o pé diabético. E vejam aqui, né, presença de sinais flogísticos, né, edema, calor, rubor, né, então esses pés aqui, né, eles estão, esse dedo aqui, ó, o paciente já perdeu, esse pé ele já perdeu, tá? Então, quando fala em amputar, ele não vai amputar a ponta do dedo. Ele vai tirar mais ou menos essa parte do pé. A pessoa perde o equilíbrio. Mas aqui eu já tenho presença, olha como está a ponta dessa unha. Aqui já não tem circulação. Então, provavelmente, esses dedos aqui ele já perdeu. Ele deve amputar metade do pé. A neuropatia diabética ela vem de fora para dentro, de dentro para fora. Então, quando eu fazer o desbridamento aqui, ó, que eu fazer a raspagem desse tecido que já está, ó, necrosado, já está preto, eu não sei o que eu posso encontrar lá dentro. Então, eu posso raspar, raspar e de repente esse paciente perder todo esse pé. Aqui é a mesma coisa, ó. Veja, tem essa ferida que já está em fase, já está com o tecido de granulação, já está cicatrizando, tá? Mas olha como é que está o restante do pé dele, tá? Então, isso daqui já é um pé que provavelmente também vai dar uma amputação. Olha isso aqui, ó. Faltou oxigênio. Olha aqui, ó.
já ter sido necrosado, tá? Vai dar essa amputação. Então, de verdade, gente, é sofrido a pessoa deixar chegar numa. Tá vendo? Aqui tem presença de secreção purulenta, tem processo inflamatório, tá? Essas bolhas, assim, a pessoa deixar chegar, isso dói, gente, isso dá febre, isso dói. Como que deixa um pé chegar, né, neste estado? Aqui nesse pé, vocês vão perceber, se eu aumentar, aumenta a tela aí do celular, né, quando eu te passar em PDF, vocês vão ver que tem aqui já tem, ó, um corte, tá vendo, ó, aqui, ó, nesse sentido, aqui, ó. Então, em algum momento esse pé já foi cortado, tá? Tratamentos com medicamentos hipoglicemiantes, tá? Então, aí tem a finalidade de baixar a glicemia. Para diabetes, né, tipo 2, ainda, além de hipoglicemiantes, a dieta e exercícios, elas são essenciais. Dieta e exercício essenciais para o bom restabelecimento aí da diabetes, tá bom? Ah, pode ser que a pessoa, mesmo tomando um hipoglicemiante oral, o médico peça para tomar insulina, tá bom? Nós temos um exame chamado hemoglobina glicolizado, hemoglobina glicada, tá bom? Ah, pacientes, alguns médicos até 5,8, 5,9, eles não fazem nenhuma intervenção, mas passado disso já começa a fazer já começa o uso de medicamentos. Então, nós temos essa hemoglobina dentro do nosso organismo que ela dura 3 meses. Então, olha, quando eu faço, para a gente tentar entender, quando eu faço destro, né, que eu faço o glicosômetro e eu verifico a minha glicemia capilar, se eu tiver comido no dia anterior uma pizza, um doce, tomado uma cerveja, no dia seguinte eu faço esse exame, né, em casa, e ele vai dar alterado, porque aquele açúcar ainda está circulante ali na minha corrente sanguínea, tá? Então dá alterado. Mas eu fiz uma dieta durante 60 dias e um dia apenas eu abusei. E bem naquele dia eu fiz o destro e deu alterado, tá? A hemoglobina glicada, a hemoglobina é como se ela fosse um chip dentro do nosso organismo e ela faz um registro, um cálculo médio durante 3 meses, tá? Então, se você fez uma dieta balanceada e um dia abusou e deu alterado, não se assuste. Porque a hemoglobina glicosada, quando o médico fizer o exame, vai ver que está 5,6, 5,7, vai falar muito bem, Mônica. Você está obedecendo à dieta, tá? Está tudo bem com a sua glicemia, então vamos manter os medicamentos da forma que está. Deu para entender? Tá? Então, na verdade, quando eu uso os hipoglicemiantes orais, eles vão aumentar o suprimento de insulina, tá bom? Eles vão estabilizar essa insulina. Então, ele aumenta a produção de insulina para que ele possa quebrar a questão da glicose, tá bom? E já na questão da insulina, que é do tipo 1 e muitas vezes do tipo 2 também precisam de insulina, eu vou usar a insulina e ela vai cair direto, direto não, né? Ela vai passar pelo meu tecido adiposo, vai começar a absorção e vai cair na minha corrente sanguínea, tá bom? É, na verdade, quando a pessoa vai usar a insulina, elas têm muito medo, muitas dúvidas de como aspiro, quais são as unidades, onde eu guardo, o que que vai acontecer no meu corpo, por que que eu tenho que tomar insulina, por que que eu não posso tomar comprimido, e tudo isso a gente tem que estar ciente para poder explicar ao paciente, tá bom? Antigamente tinha poucas insulinas. Hoje tem um monte de tipo de insulina, tá? Então, mas todas elas, como os medicamentos, vão ter o seu pico de ação,
tá? Então, o que que é importante saber? Então, o paciente, ó, vamos lá para a insulina, eu vou explicar melhor para vocês aqui, ó. Então, aqui eu tenho os tipos de insulina: regular, NPH, Alispro, Lantus, Apidra, Tezibra, Asparte e a Levemir, tá? Cada uma delas vai ter um tipo de ação. Então, tem uma que vai ser rápida, outra vai ser mais lenta, outra vai durar 24 horas. Então, outra eu tomo uma vez por semana, tá bom? Então, aqui o governo fornece essa aqui, ó, essa e essa, tá? Em alguns lugares, como o paciente apresenta resistência regular NPH, ele pode fornecer a Lispro ou a Lantus, mas em farmácias de alto custo, aí tem que fazer pedidos, tá bom? Então, NPH, conhecida como a protamina neutra, tá? Então, ajuda a controlar a taxa glicêmica e tem uma ação prolongada, de 3 a 12 horas, tá? A regular, o próprio nome diz, insulina regular, tá? Então, ela é neutra, solúvel, tipo, é usada no 1, no 2, então vamos lá. A questão da NPH, a gente chama ela de insulina lenta. E a insulina regular a gente chama de insulina rápida, tá bom? Então, a NPH normalmente é a que os pacientes tomam em casa. O aspecto dela é meio leitoso, já a regular, ela tem, quando você olha para ela, ela é insípido, ela não, ela é, ela parece transparente, parece água, tá bom? Eu esqueci a palavra. Então, o paciente toma insulina, eu vou falar devagar para a gente tentar visualizar. Se vocês tiverem dúvida, amanhã na aula vocês me perguntem, tá? Então, o paciente toma insulina às 8 horas da manhã. É o horário que ele toma a insulina NPH. De manhã você verifica o destro dele e está marcando 80. Ele ainda não tomou o café. Aí você fala, ai, não vou fazer insulina porque a diabetes dele está 80. Aí eu pergunto para vocês, eu faço a insulina ou eu não faço a insulina? Vocês me respondem amanhã, tá bom? A insulina regular o paciente está com 300 de glicemia, tá? Ele vai fazer a insulina regular, 2, 3 unidades, porque a ação dele, em 1 hora, no máximo, ele está no pico de ação. Essa insulina precisa ser abaixada, essa glicemia precisa baixar rápida. Então, o médico faz a insulina regular, tá bom? Então, aqui eu tenho a insulina regular, ela vem como insulina, ó, a NPH, que eu falei para você que ela é um pouquinho leitosa, tá vendo? Né? E a insulina regular. Não dá para ver que ela é meio transparente no vidro, tá vendo? Eu vou ver se eu levo uma, tá? Tipo de insulina, NPH, ó, tá vendo? Leitosa, ação é lenta, administração é subcutânea e o início dela é após 3 horas da aplicação. Então, a hora que você toma, após 3 horas que ela vai começar a fazer efeito, ela tem um pico de ação de 6 horas após a aplicação e depois de 12 horas de aplicação é que ela para de fazer efeito. Já a regular, ela é transparente, a ação dela é rápido, pode ser realizado subcutâneo, intramuscular e endovenoso. 30 minutos após a aplicação, ela já começa a fazer efeito, ela tem um pico de 3 horas, né? E 6 horas após a aplicação, ela tem um término. Amanhã eu vou fazer um esquema na lousa. Me lembrem, por favor, da gente fazer um esquema na lousa em relação à aplicação das insulinas, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Como, por exemplo, décil, se der maior que 201 ou até 220, é para aplicar 4 unidades de regular, para poder controlar, tá bom? Baixo, né? Então, aqui tem uns esquemas. Então, todo hospital, a maioria dos pacientes vai ter um esquema de insulina, caso ele dê alteração no destro, tá bom? A insulina é identificado como U de unidade, significa que tem 100
unidades por ml. Então, a cada 1 ml, eu tenho 100 unidades de insulina, tá bom? É isso. A minha assistência de enfermagem, ela vem, eu preciso controlar, então, fazer o controle glicêmico conforme prescrição médica. Então, vamos supor que está prescrito para o paciente manhã, tarde e noite. Então, eu faço destro de manhã e dá 400. Eu não vou fazer esse destro somente à tarde. Eu preciso corrigir. Então, eu vou lá na minha tabelinha, né? Então, 400 de destro. Quantas unidades de insulina regular eu tenho que fazer? Aí eu tenho que fazer 12 unidades, exemplo. Então, eu faço, verifico que deu 400, eu faço 12 unidades, vamos supor, às 8 horas da manhã. Eu sei que esse medicamento, ele começa a agir 30 minutos depois. Então, quando for uns 40 minutos depois, eu posso fazer um novo destro e saber se está abaixando. Poxa, está em 390, então ele ainda está agindo no organismo. Eu não vou fazer mais insulina, mas eu sei que ele está agindo. Então, eu deixo mais um pouquinho e quando for antes de passar o plantão, eu verifico novamente esse destro para saber se a insulina fez efeito. Se não fez efeito, eu comunico à enfermeira, tá bom? Ou eu já faço o esquema, olha, mas não abaixou, tá dando 350, depois de 4 horas que eu administrei a insulina, ainda tá dando alto. Então, eu preciso fazer um novo teste, uma nova aplicação, tá bom? Administrar hipoglicemia antes, mudança de estilo de vida, usar sapatos largos e fechados. Para que isso? Para evitar desse pé machucar. Se a pessoa mantém a insulina alta, ela tem uma sensibilidade, ela falta a sensibilidade nos pés, a gente não tem cuidado com esses pés. Então, para quem pode, né, é sempre bom levar a pessoa que tem diabetes a uma podóloga especializada em pés diabéticos, para que ela sempre olhe a presença de feridas, vermelhidão, retire o excesso de pele da cutícula, né? Corte a unha adequadamente e use os sapatos adequados para evitar ferimento, tá bom? Higienizar os pés e examiná-los. Não utilizar bolsas de água quente, fita adesiva, talco, spray, tá? Hidratantes aí mais à base de água, cortar as unhas certas, né? Sem retirar cantos e cutículas, só empurra a cutícula, corta a unha reta para evitar realmente de machucar. Avaliar perfusão periférica. Como que eu vou avaliar a perfusão? Eu aperto este dedo e verifico se eu estou com enchimento, né? Correto, né? Se eu está com o enchimento correto desse membro. Então, eu apertem o dedo de vocês agora e soltem. Vocês vão ver que ele vai encher, vai ficar branquinho e vai encher novamente, tá bom? Avaliar sobre queixo, se ela está formigando, está dormente, está quente, né? Se perceber que o membro está ficando gelado, manter esse membro aquecido, fazer bolsinhas de água quente para conseguir melhorar a circulação, né? Observar a presença de secreção, para transportar o paciente, cuidados para evitar a abertura de lesões, né? Elevar membros inferiores, né? Para facilitar a circulação, controle de peso e realizar curativos conforme prescrição médica, tá bom? Aqui são alguns exercícios de fixação, tá bom? Como funcionam os hormônios. Então, o que vai acontecer? Eu vou pedir para que vocês realizem esse exercício de fixação no portal do ESSA, tá bom? Que vocês coloquem lá. Eu vou fazer esses exercícios, vou colocar as perguntas lá para que vocês respondam. Não vale nota, tá bom, gente? Ou se vocês fizerem no caderno, não precisa me passar, só tirem as dúvidas, tá bom? É para vocês fixarem a nossa aula de hoje. Então, como funcionam os hormônios glucagon e insulina no organismo, explique o que é hipoglicemia, os valores de referência de glicemia capilar, o que é pancreatite crônica e aguda, né? Cite os sintomas, 5 cuidados de enfermagem, o que é diabetes, quais são as principais insulinas utilizadas, início
fluxo e pico de horários de administração de vias, tá bom? Façam os exercícios, se tiverem dúvida, me avisem, tá bom? Muito obrigada, pessoal, pela aula de hoje. Fiquem bem, qualquer coisa estou à disposição. Beijo no cardíaco, tchau!